Ok. Duda, você tá com cara de sono. Pra quê? Hoje tá eu igual a minha mão, caiu. Tá gostoso? Tá. Mamãe, eu gosto mais. E cadê o seu de chocolate? Cadê o seu de chocolate? Eu não quero mais. Eita, Duda. Porque eu sou... Não, Duda, você tem que comer o chocolate. Não, mas você sabe? Por que você não quer? Porque não quero. 7 calças, mas esse chocolate.